Olá pessoal, como vão? Olá queridas amigas, queridos amigos, amantes do desenho, entusiastas da arte. Vamos aqui para mais uma atividade, do nosso mini curso, por assim dizer, de desenho. Na primeira aula nós falamos das linhas e a importância de você trabalhar o seu traço, para que você tenha um traço convicto, um traço convincente, já que o desenho é basicamente linhas organizadas. Então, se eu tenho um domínio de linhas, eu vou conseguir ter mais êxito no desenho. Então, nós fizemos vários tipos de linhas. Confere lá o vídeo, tá? E tenta praticar. Hoje, a gente já vai para o estudo da forma. Então, você já deve ter ouvido conceitos como bidimensional, tridimensional. Não é? Então, o tridimensional é aquilo que tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Então, a gente pode pensar num cubo, a gente pode pensar num cone, numa esfera. Tudo o que a gente imaginar na realidade é tridimensional. A nossa realidade, o nosso mundo, a nossa percepção da realidade é tridimensional. E aí, o bidimensional, ele só existe no plano cartesiano, certo? Ou seja, aqui no plano aqui das ideias. E o monodimensional, que seria uma dimensão só, talvez a galera quase não trabalha com isso, porque ele seria como se fosse a linha puramente dita, né? Então, eu pegar uma linha, seria uma dimensão. Quando eu pego essa linha e começo a fechá-la aqui, ela vai fazendo, ligando pontos, eu vou ter uma figura, né? E aí a gente chegaria no que seria o 2D. Né? E na prática, quando a gente pensa assim, então se aqui eu tenho uma figura que é um quadrado, o 2D, eu poderia pensar na figura de um cubo, que seria o 3D. Né? Então aqui a gente só tem altura e largura. Aqui a gente teria altura, largura e profundidade. Mas isso aqui a gente tem que ter noção de que isso é uma ilusão. Pessoal, isso aqui não é um cubo de verdade. É uma representação de um cubo. Então, essa ideia que a gente tem dessa profundidade aqui, não é que ela está entrando, ela está aqui no plano. Então, a gente usa esses artifícios, que são as linhas. Tem os artifícios do sombreamento também, que dão muita ideia de volume, a questão da luz ajuda dessa ilusão de volume. E tem até aqueles desenhos, que o povo, a galera até fala assim, desenho 3D, pintura 3D. Na prática mesmo, isso é só um apelido, tá? É só para dizer que elas são muitas vezes tão realistas e causa essa ilusão de ótica, e a gente tem esse pensamento de que tem essa profundidade ou de que eles estão saindo do papel, mas não existe desenho 3D, não existe pintura 3D. Os únicos objetos de arte que são 3D mesmo, tridimensionais, são as esculturas, são as instalações, que são objetos mesmo, que tem um corpo, que tem uma massa. Tá? Mas, enfim, a gente vai começar a trabalhar o estudo da forma para que a gente consiga dar essa ilusão de volume, mesmo aqui numa superfície plana. Então, a gente já viu o quadrado, mas tem outras formas também, o triângulo. E tem triângulo de todo jeito, Tem o triângulo equilátero, tem triângulos que são mais estreitinhos, outros vão brincando mais assim. Então, o quadrado também é a única figurinha que vai ser sempre única, porque o que é um quadrado? Ele tem que ter os lados iguais. Mas existem os retângulos. Os retângulos eles vão variar de posição, de tamanho, de largura. Figuras, essa aqui que é o trapézio. O trapézio ele tem uma base menor e uma base maior e tem as laterais em diagonal. E ele pode também virar de cabeça para baixo, ele pode ser de lado. Bom, é um triângulo com a ponta cortada,
os círculos, né? Que na aula passada eu mostrei como é que eu gosto de desenhar o círculo. Eu tento evitar de fazer ele de uma vez. Claro que a ideia é que você consiga, né, a gente consiga chegar no ponto que com uma única volta a gente chegue no círculo. Mas para como a gente está começando, o ideal é você pensar em fazer várias voltas até modelar ele direitinho. Existem outras formas, losangos. Todas essas formas aqui, geométricas, depois você vai combinando elas e vai formando outras figuras, outros objetos, dando a elas outros significados. E aí você pode fazer um estudo assim, só observar esse tipo de formato, triângulos, círculos, trapézios, né, retângulos, losangos, pentagramas, né? A gente costuma muito desenhar o pentagrama daquela forma, né? A gente faz uma espécie de triângulo e marca aqui os braços aqui meio que simétricos, né? E aí só liga as pontas, né? A gente costuma muito desenhar um pentagrama dessa forma. Mas você também pode tentar desenhar ele, as 5 pontas, assim também. Pode tentar dessa forma. Tem os pentágonos, né? O pentágono ele também tem 5 lados, mas ele tem uma base reta, né? E a quantidade de lados das figuras é o que vai, né, dando o nome delas, né? O hexágono tem 6 lados, o octógono tem 8 lados. E aí você vai treinando e praticando isso. Mas aqui na aula de hoje nós vamos começar de fato a fazer um objeto simples, né, com linhas, fazer um formato. E depois a gente vai fazer ele numa vista em perspectiva, tá bom? Eu vou dividir a folha aqui ao meio, só para a gente reservar o espaço para cada parte. Então, a gente vai fazer um armário simples. A gente vai desenhar aqui um retângulo, tá bom? Tenta fazer a mão livre. Se tiver com muito medo, pode usar régua, viu? Mas o ideal é você realmente encarar e tentar fazer o objeto à mão livre mesmo, a linha, certo? Tenta ver, ó, se a distância que está aqui chegou o mais parecido possível lá embaixo, tá bom? Se ficar muito torto, né, você apaga. Se ficou aceitável, convincente, né, como aqui, claro que se eu botar uma régua e medir, provavelmente vai ter uma diferencinha, mas estando aceitável, deixa, tá bom? Você só vai apagar se realmente fugiu muito do prumo. E aqui você vai fazer, ó, uma linha seria mais horizontal, né? E eu já tenho aqui a base, a estrutura do meu armário, né? Uma espécie de cômoda. Agora eu vou acomodar as gavetas aqui no espaço. Então o segredo é não tentar fazer as gavetas separadas, porque o risco é que fique uma maior que a outra, às vezes fica uma mais para lá, outra mais para cá. A gente quer que todas as gavetas elas estejam no mesmo esquadro, no mesmo ângulo. Então como é que eu faço? Eu repito o retângulo aqui dentro. Ó, aqui, o espaço que eu comecei aqui, eu tento levar até o final. Então, ó, aqui, faço a mesma coisa aqui. Aqui também. Agora aqui tem um pulo do gato. Esse espaço aqui é legal que eu consiga deixar mais ou menos do mesmo tamanho, certo? E aí tem vários tipos de técnicas que você pode usar. Desde usar uma régua para medir o que tem, ou você também pode usar aquela técnica que eu já mencionei, que é uma técnica de mensuração muito legal, onde eu boto uma extremidade, né, aqui, ó, bem na linha, e o meu dedo polegar pega aqui na outra linha, ó, certo? Então eu peguei esse tamanho, aí agora eu coloco meu polegar aqui, ó, na linha, e eu tenho uma marcação aqui, certo? Eu vou conseguir ver mais ou menos a mesma distância que estava lá. Isso é muito bom para trabalhar com simetria, né? O que é um desenho simétrico? É aquilo que tem
os dois lados correspondentes, né? Se eu passar uma linha aqui no meio, né, eles vão corresponder. Agora, eu fiz aqui a caixaria do que vai ser as gavetas. Então, elas não vão ficar uma maior que a outra, não vão ficar espalhadas. Todas elas vão ficar encaixadinhas aqui dentro. Agora sim eu começo a desenhar as gavetas. Eu posso até dividir em partes iguais, se eu quiser, para ficar tudo bem medidinho do mesmo tamanho. Mas o que nos interessa a princípio é pelo menos entender essa organização. Então, olha só, as gavetas ficaram proporcionaisinhas, ok? Eu vou até dividir uma mais ou menos aqui no meio, para deixar em cima como se fossem duas gavetas. E aí, se você quiser apagar essas sobras, né, que vão ficar aqui no meio, né, que não nos interessam, você pode apagar. Olha, calcula aqui mais ou menos onde é que você quer colocar os pegadores. Geralmente eles são centralizados, né? Pode ser o formato que você quiser. Vamos fazer bem simples. Fazer pequenos retângulos. Tenta levar eles no mesmo eixo aqui sempre, tá bom? Pode até fazer essa marcação para ajudar vocês e vocês não fugirem tanto aqui, né, da posição deles. Ó. Apaguei aqui as linhas de base, fiz a limpeza. Então você pode cobrir o seu trabalho de caneta. A gente tem aqui um elementozinho simples, né, um pequeno armário. Visto de frente, né, ele tem a base, que é um retângulo, e as gavetas, que são outros retângulos. Aqui é como se fosse uma vista frontal de uma única face. É a mesma coisa de que se eu mostrasse para vocês um cubo, você sabe que o cubo ele tem 6 lados, né? E quando a gente mexe nele, a gente consegue ver múltiplos lados, sendo que no máximo 3 por vez. Quando eu peço para vocês, desenhem para mim um cubo visto de cima, o que é que vocês vão me desenhar? Se ele está visto totalmente de cima, vocês vão me desenhar um quadrado, não é? Porque vocês só vão estar vendo uma face, que é a face superior. Então, é isso aí. A gente só está vendo uma face. A gente sabe que um armário, ele é tridimensional, ele é um paralelepípedo. Né? Nesse caso, que ele tem a base que é retangular, ele é um paralelepípedo. Mas como eu só estou vendo uma face, aqui tem um retângulo. Agora, aqui, no outro lado aqui da folha, nós vamos tentar representar esse mesmo armário, tá bom? Numa vista em perspectiva, certo? E aí tem várias vistas. Eu vou escolher uma que é legal, a gente vai tentar encaixar ele, ó, numa espécie de esse sinal aqui que parece um sinal de menor que ou maior que, não é? Então a gente vai tentar encaixar ele nesse tipo de vista aqui. Então você pode até fazer mesmo aqui de um tamanho legal, tá bom? Fazer aqui de um tamanho legal. Isso aqui é só para ajudar a gente na marcação, certo? Então eu vou colocar a linha vertical, ela vai sempre manter, tá bom? As linhas verticais não mudam. Então eu vou botar ele aqui uma vertical. E vou botar aqui outra vertical. As linhas aqui agora que são diagonais, as linhas que são diagonais, vou até fazer mais forte aqui para ficar bem visível. Essa linha aqui, apesar de que ficou feia para danado. Quanto mais a gente passa, às vezes a linha fica pior. O legal é, como eu disse, é você tentar fazer uma linha mais limpinha. Por mais que você erre, por mais que ela trema, é legal você tentar fazer uma linha só. Então aqui nós temos, é como se fosse essa mesma figura, só que eu virei ele e ele tem uma parte mais aguda aqui por causa do ângulo de visão. Então a gente vai tentar fazer ele em perspectiva.
Para acomodar as gavetas, eu faço a mesma coisa. Eu vou olhando aqui os espaços. Tudo que está aqui vai encolher e tudo que está aqui desse lado vai parecer um pouco maior. Então, aqui, repete a vertical. Repete a outra vertical. Esse aqui eu posso até deixar um pouquinho assim maior. Agora, esse lado aqui, ele vai realmente parecer que está mais largo, tá? Porque ele está mais perto, a gente tem essa distorção. Então, esse lado pode ser mais estreitinho e esse espaço aqui mais largo. Mantém, ó, tenta deixar a distância que está aqui, tenta levar até o final. Tá? Fizemos aqui a caixaria das gavetas. Tá? Então, tem aqui esse eixo. Tá? Então, desse eixo eu também vou meio que ampliar aqui, ó, tentar fazer simétrico. Vou pegar aqui que o de baixo acabou ficando desproporcional. Vou botar um pouquinho mais para cá. Vou fazendo algumas pequenas correções para que o trabalho tenha mais coerência. Aqui eu vou tentar ver mais ou menos o meio, sendo que não é mais o meio mesmo, porque como ele está distorcido para lá, né? Então a linha tem que ficar realmente um pouquinho pensa para lá também. Então o espaço daqui é menor um pouco do que esse, certo? Isso aqui é o meu eixo central. Vou fazer uma vertical, o espaço que eu deixo aqui, tento deixar aqui. Fiz aqui a divisão das gavetas de cima, né, que são duas. E aí aqui eu vou fazer a posição dos pegadores, novamente. Faço aqui a marcação. Aqui agora eu posso até botar uma coisinha aqui de lado para ver, né? Para ver agora o ladinho do pegador. Aqui é a mesma coisa, eu tento ver mais ou menos onde que eu quero que seja a base aqui dos pegadores. Essa linha você não precisa se preocupar tanto com ela, porque é uma linha guia apenas. Importante você manter as distâncias, tá? Mas a linha você vai inclusive apagar depois. Tento ver aqui, ó, a posição. Posso pegar aqui e ir seguindo, porque tudo que está para cá vai estreitando e tudo que vem para cá ele vai ficando mais largo. Essa é a questão da ilusão. Então, eu sempre vou usando esse V aqui, não é? Então, vai chegando para lá, ele vai aumentando.
feito aqui, eu posso finalmente apagar. Por isso que é importante fazer com a mão leve, tá, pessoal? Aquilo que eu falei para vocês, você não bota força no lápis, o peso da mão já é suficiente. Agora sim eu posso contornar, cobrir, fortalecer as linhas que já estão ali do meu agrado, que eu sei que cumpriram mais ou menos o objetivo que eu queria. Muito bem. Só que aqui, ó, é a mesma figura em vistas diferentes, mas aqui eu não posso deixar só uma face. Tá? Eu tenho que ver mais alguma coisa, já que ele está agora de lado. Então, esse está com essa abertura aqui, não é? Assim. Então, agora nós vamos fazer uma abertura oposta. Tá bom? Ó, vai ser para o outro lado agora. Então, ele vai passar ó, aqui. Certo? Vamos passar aqui. E vai passar aqui. E aí, finalmente, eu venho com a vertical e fecho a figura. Veja a distância que está aqui, chegou aqui também. E aqui, ó, eu tenho agora um armário com uma vista só e um armário com uma vista em perspectiva, né, com uma ideia de volume. E vista de perspectiva, pessoal, tem várias, tá bom? Tem vários tipos de perspectiva, tem aquelas que a gente vai seguir meio que linhas paralelas, né? Então, aqui eu usei perpendiculares, né? O que é uma perpendicular? São aquelas linhas que em algum momento elas vão se encontrar, tá bom? Então, elas vêm, em algum momento se encontram. A linha paralela é aquela linha ó, que ela sempre vai na mesma direção e sempre vai manter a mesma distância entre elas. Elas nunca vão se aproximar. Mas é do mesmo jeito, eu faço uma paralela para cá, do outro lado eu vou fazer paralelas que estão ó, em direções opostas. Viu? E aqui é só fazer vertical. Nesse caso, aqui eu só estou vendo duas faces. Aqui eu vou conseguir ver mais uma face que é essa. Então, tá vendo essa linha aqui? Eu faço outra paralela com ela. Aí, ó, a distância que está aqui chega aqui também. E aqui outra paralela com essa aqui. Só agora eu tenho ó, uma, duas, três faces do meu armário. E aí para fazer as portas seria o mesmo esquema, né? Ia dividir tudo bonitinho. Ok? Então, essa aqui foi a aula de hoje. Vocês podem experimentar outros objetos, tá bom? Esse aqui ele tem uma base retangular. Para fazer com a base quadrada é a mesma coisa, tá? Só que a base quadrada ela vai ter sempre as mesmas distâncias, né? As mesmas medidas. Tem os objetos que vão ter a base cilíndrica, tá bom? Alguns objetos que são cônicos, outros objetos que são esféricos. E vocês podem ficar testando. E aqui eu também vou ter um prazer de trazer para vocês outros exemplos também, certo? Então, muito obrigado. Se gostaram da aula, deixa um joinha, dá sugestão também para novos vídeos, né? Deixa um comentário sobre que tipo de aula você gostaria de ter, qual é a sua dúvida com o desenho. Tá? Vai ser um prazer te ajudar. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.